Então vamos lá, agora vamos ver se compartilha e não cai. Agora vai. Voltou todo mundo, será? Do Nordeste até aqui demora. Aos poucos vai entrando. Tá entrando a Tati. Hoje que estava a lotação máxima. Acho que já voltou todo mundo, Juca. Acho que só está faltando a Gladys. Mas às vezes a pessoa aproveita e foge, né? Já pegou presença. Que nem aqueles alunos, né, Silvana, que falta luz na escola, você não acha mais um depois, né? Correndo lá no portão. Então, esse tratamento inicial geral aqui, vocês encontram ele no livro do Dr. Padilha, né? Ele está dessa forma aqui, praticamente. Então, ele naturalmente, o módulo mais geral, né? Se trabalha com DASU, né? 11 de bexiga. Inicialmente, né? É o mestre dos ossos e, portanto, ele atua sobre a estrutura. Ele está no canal da bexiga e ele vai, portanto, ele vai atuar dentro do reino da água. Esse é um ressonador, assim, muito, muito importante, né? E a resposta que ele dá é uma resposta muito rápida. Ele tem em geral, a pessoa relata que naquele momento ela sente como se fosse dor nos ossos, né? E é possível que já no final da sessão, durante a sessão, a pessoa já diz que aliviou. E ao final a pessoa relate, né, que... Então ele é um ressonador que tem uma resposta muito rápida. E ele, sendo feito com frequência, né, ele vai ajudar no fortalecimento dessa estrutura óssea. Ele fica lateralmente ao 14 de Tumar. A gente localiza lá o 14, que é entre a sexta e a sétima... entre a sétima cervical e a primeira dorsal. Então a gente localiza, a gente pede para a pessoa, no início, né, quando a gente ainda está começando, a gente pede para a pessoa mexer a cabeça para os lados, daí a gente vai vendo a última que mexe. Entre a última que mexe e a primeira que não mexe, né, ali nós temos o 14 de Tumai. Então, lateralmente, um com 1,5, nós vamos ter ali, então, da azul. Ele tem ali com o tempo vocês vão localizar facilmente, assim, ele tem uma bordinha, a gente verifica que tem uma bordinha ali da escápula, né, que chega naquela região, e então ele cria duas almofadinhas ali, boas de punturar. Então vocês vão apalpar com o dedo e vão poder sentir claramente a localização. Então, e essa sugestão de puntura e moxa indireta. Então vocês coloquem as agulhas e podem fazer a moxa indireta sobre as agulhas. 9 aproximações, 3 vezes.
Com o tempo, essas 9 aproximações 3 vezes da moxa, vocês vão ter claramente a certeza de que é o suficiente. Vocês vão ver que lá no final da 27ª aproximação da moxa, a pessoa vai sentir quase como queimando, assim, né? Se a moxa for feita com a aproximação correta, né? Então, no início eu mesmo sentia dificuldade e às vezes eu excedia a moxa porque parecia que não estava esquentando. Então é bom que primeiro que a gente movimente bem a moxa depois de acesa para verificar que ela está bem acesa. Se ela estiver bem acesa, as 9 aproximações 3 vezes vão ser suficientes para cumprir com a função daquela região. Acima disso, pode ocorrer de quase queimar a pessoa. Então, eu aproveito aqui que tem essa proposição, né, do 11, de moxa e acupuntura, para explicar um pouquinho dessa questão da moxa. Tem um cuidado também. A agulha treme, né, Juca? Ela pode tremer. Pode tremer. Não é sempre, né? É que depende muito da localização da agulha, né? Às vezes é uma localização que o corpo movimenta um pouquinho também, né? Tipo, se é uma maia aqui abaixo do umbigo, com a respiração ela mexe um pouquinho e aí ela tende a ter um pouco de tremorzinho, assim. Mas o 36 de estômago e o 6 de baço pâncreas é um tremor bem leve, assim. Tu aproxima e ela vibra, né? Sim. Juca, Sim. no livro do Paulo, diz que risco para pneumotórax. É fato? Olha só, se tu utilizar uma agulha profundamente, né? Aqui é só uma puntura, tu punturou e meio cum, nem isso. Ela nem vai mais do que isso. Mas tem um fato aí que no livro é um pouco que nem... eu acho que ele teve que tomar uma série de cuidados sob o ponto de vista de responsabilidade, assim, né? Então, todos que estão próximos ali ao tórax, eu acho que eles colocam de certa forma, né? Mas eu nunca senti esse... E meus professores também punturavam, assim, sem nenhuma... Tá bem. Então, mas aí a gente puntura superficial. Agora, pelo que eu lembro, eu não estou conseguindo chegar certinho nele aqui. Ele não é um ponto que a agulha consegue aprofundar. Obrigada. De nada. E depois, então, nós temos também com puntura e moxa indireta o Xuanzong, 39 de VD. Por ele ser o mestre das medulas e das articulações. E ele vai ajudar, então, na mobilidade. Ele fica da perna, no canal da vesícula, a 3 cuns superior aqui ao maléolo externo. Lembrando que a vesícula é um canal yang, né? Então vai estar na parte externa, né? Então, um pouquinho abaixo aqui da fíbula, né? Tem ali tem um valezinho ali, bem definido também. E por último, então, o Sanjinjiao. Puntura profunda, tonificação, depois dispersão e depois ainda faz mais um aprofundamento. Esse sim, uma puntura, o Sanjinjiao localizado corretamente, ele é uma puntura profunda, né?
permite essa tontura profunda. Qual a intenção aqui, né? Então, a intenção aqui é no sentido de melhorar, de eliminar o excesso de umidade no canal de baço pâncreas. Então, o Sanjinjal, ele tem essa característica, né? Quando a gente fala em umidade geral, claro que a gente poderia pensar no Zusanli também, né? Mas a gente sabe que essa produção em excesso de umidade, né, dentro do reino da terra, ela vai estar mais associada ao baço. E o Sanjinjal tem essa função, se a gente olhar para ele, em todas as suas indicações, né, o Sanjinjal não é à toa que ele é ele reúne ali, então, os 3 yins do pé. E por que tonifica e depois dispersa? Tu tonifica no sentido de que tu move, tu dá movimento para aquela umidade. E depois tu dispersa aquela umidade, né? Tu faz a dispersão dela. Porque se tu tentar dispersar sem mover, ela vai estar mais arregada, né? Então tu faz uma dispersão, tu tonifica e na sequência se dispersa. E depois mantém a agulha trabalhando ali na sua função. Então essa é a parte mais geral, assim, né? Então isso seria como se a gente tivesse aqui um quadro clássico, né? Que nos chegasse e a gente precisasse atuar nesse aspecto mais amplo num primeiro momento, né? Mas daí nós vamos ter os relatos das dores localizadas, né? Que muitas vezes elas vão precisar, na maioria das vezes elas vão precisar que a gente tenha uma atuação sobre esse paciente, né? Que veio com essas enfermidades, né? Que pode ainda não ser uma enfermidade reumática completa, mas pode estar num quadro já caracterizado, né? Então, a primeira aqui vai se referir às lombalgias, né? As dores da lombar. Então, é feito aqui é lembrado aqui que a lombar ela é regida pela energia dos rins. E a causa pode ser ataque de frio e umidade, deficiência dos rins ou transtornos musculares, né? E transtornos, na verdade, pode ser todas essas caracterizações, né? Juntas. Mas, eventualmente, nós vamos ter esse quadro mais definido. Então, hoje mesmo, né, eu conversei com uma pessoa que estava passando por uma situação e ela é natural do Nordeste e ela não sente frio. Ela só sente frio na parte superior aqui. Então ela vive de bermuda, chinelo, bermuda, né? E ela relatou, né, que principalmente pela manhã, mesmo nesses dias agora, ela sente, né, que ela percebe que está bem frio e não sente. Então o que acontece? Tu não precisa necessariamente sentir o frio, porque eventualmente a pessoa tem uma característica mais yang e ela não sente frio, mas o frio internaliza. Então é necessário recomendar para as pessoas que se agasalhem, principalmente, por exemplo, nesse período agora, principalmente no início da manhã e no final da tarde, porque esse frio, se alojando, ele vai direto para a lombar. Essa é uma das circunstâncias. Outra é água fria, né? Por exemplo, o nosso oceano aqui, do Rio Grande do Sul, é muito raro ele estar quente. Então, muitas vezes a pessoa vai caminhar na praia, né, de pé descalço, congelando os pés, né,
um sol na cabeça e chega em casa ela relata está descadeirada. Então, se a gente quer entrar na água, é melhor a gente entrar de corpo inteiro, toma aquele banho, leva aquele bom choque que move com o ti inteiro, sai, se seca e... Né? Agora, essa combinação de só os pés, né, caminhando, ela é fatal, assim, ela vai só alojar nos rins. Né? Também as pessoas que trabalham lavando piso, enfim, sem o devido EPI, né? Aquilo molhando os pés, a gente pode não estar sentindo, porque está no auge ali do calor, né? Do movimento do corpo, né? Mas depois nós é quase que certo assim que nós vamos ter essa situação. Então, em geral, esse aspecto de frio, umidade, ele está muito associado às condições externas mesmo. Né? Então, motoqueiros, né, que ficam até no inverno, às vezes, assim, com entregas e pouco agasalhados, aquilo, a lombar é a primeira a se ressentir, assim. Claro que aí pode ter também o reino do metal se ressentir no pulmão, mas o reino da água vai ser o primeiro a ser afetado, né, com o frio. E esse frio, né, naturalmente, ele vai lesar ali o órgão e vai gerar umidade, né, vai gerar inflamação. Ele vai gerar com isso as dores, enfim. Então aqui é sugerido, né, o Feng Fu, para recanalizar o Yang, né, Oficina do Vento é o nome alquímico dado para ele, 16 de Tumai. 16 ele fica bem um cume acima da entrada do cabelo aqui, bem no centro, né, porque é Tumai. Um pouquinho abaixo dessa bordinha aqui do osso occipital, a parte occipital do crânio. Tem um nome aquele ossinho ali, mas é a protuberância dele ali. E a inserção ali é quanto? Bem pouquinho. Que Só que a agulha fixa. Nesse buraquinho aqui. Bem Essas do crânio, em geral, a gente vai fixar bem pouquinho, assim. Não que a gente consiga atravessar o crânio, porque não tem mesmo espaço, né? A agulha não entra, então a gente vai, dependendo da posição, a pessoa vai deitar depois, então vocês coloquem ela um pouquinho inclinadinha e levem ela, né? Ajudem ela para que a agulha permaneça deitada ao se deitar. Então, eventualmente nós vamos fazer isso e depois nós vamos fazer outras abordagens que vão estar previstas na anamnese dela. Né? Juca, agora eu tenho uma questão assim prática. Até eu estava pensando como resolver isso. Por exemplo, eu não tenho força para fazer aquela manobra que tu faz, tanto de ajudar a pessoa a descer, como puxar a pessoa. Quando a gente se reunir, a gente vai ter que inventar uma roupa. Eu prefiro botar a pessoa de bruço depois e colocar, ou botar de lado, quando é uma pessoa que não consegue, por exemplo, tem pessoas que não conseguem virar de bruço, né? Não conseguem se virar sozinho. Às vezes, mal dificuldade para subir na maca. Então, daí eu coloco de lado. Eu não faço isso, assim, não consigo, né? Não tenho força, porque a gente tem que ajudar a pessoa, né? A se virar, ou a descer, ou a subir, enfim. Então, eu faço em 2 etapas. Eu não consigo fazer como tu faz. Boa. E se forem 2 etapas, faz primeiro a frente? Eu faço primeiro a frente. E puntura depois atrás. eu viro de lado. E se a pessoa consegue ficar de bruço, eu abro aqui o buraquinho da maca, ela fica de bruço, né? Tem gente que nem consegue subir na maca, então eu coloco na cadeira. Tem gente que fica nessa cadeira aqui que eu fico. Eu já tive pessoas que não têm condições, que é um joelho
uma pessoa gorda com o joelho muito inchado não tem condições de ir na cadeira de massagem, né? Porque ela vai ter que ficar ajoelhada ali. Então, não consegue. Então, eu deixo aqui nessa cadeira que eu tô sentada, né? Que é bem larga. E aí, só que é difícil para mim daí, né? Porque daí, por exemplo, tu vai botar lá no pé R3, tu tem que te abaixar, né? Aí eu já trago um banquinho pequenininho também, né? Claro que é um ou outro, né? Porque eu atendo muito pouca gente, mas eu tenho essas limitações, né? Porque se eu vou pegar, por exemplo, claro, uma pessoa muito grande, assim, jamais, né? A pessoa vai ter que se deitar, mesmo gemendo. Um homem, às vezes, bem grandão, né? Não tem condições de eu ajudar a levantar. Impossível. A gente deve servir de apoio, né, em geral, porque é quase como firmou o pé, já inclina o corpo e traz o braço para que a pessoa faça a força, porque daí ela usa os braços dela, né, as mãos dela e os braços para puxar. Isso é um pouco com o tempo, porque o que acontece, né? Eu tenho um medo danado, assim, que um idoso se machuque ao deitar ou a levantar. Então, naturalmente, e também pelo fato de que se a pessoa está deitada e ela vai levantar, em geral, eles levantam retos, né? Esse movimento, ele quase que detona, né, a coluna. Então, mesmo que seja pacientes jovens, eu coloco o braço e tento ajudar. Uma solução que a gente pode ter é a gente ter marcas que tenham um apoio, uma barra, né, lateral que ajude a pessoa na subida, assim, né, ou para deitar. Mas eu acho que com o tempo a gente vai pegando. Eu também tenho casos que eu punturo na cadeira, onde puder, né? Então, No carro também? no carro. É verdade, né? Porque às vezes, assim, também a situação é tão difícil para a pessoa e ela está nos procurando, então a gente vai lá e faz como dá, assim, né? Às vezes o sentado, ele permite fazer essa puntura posterior e a anterior, assim, com mais facilidade, né? Não tem essa circulação do Qi como a gente desejaria, que o deitado ele harmoniza, mas faz efeito, assim. Os ressonadores estão ali, eles não estão dependendo da lei da gravidade, então a gente... E é isso, né? Se ajoelha no chão para ponturar, né? 3 de fígado, tu vai ter que ir lá embaixo, né? Então, 3 de rim, 3 de fígado. Mas é isso, com o tempo a gente vai pegando, assim, Eu agora na consulta consegui... Era uma vergonha, né? Eu não tinha, só tinha um banquinho então eu tinha que ir revezando os banquinhos para as pessoas, as marcas que são maiores, né? Para a pessoa subir, né? Daí agora o seu Walter fez umas escadinhas, assim, 2 degraus. Ficou excelente, né? Então, facilita até para as pessoas que subiam tranquilamente, que coisa boa, né? Então, tu notava que eles faziam um esforço, assim, então, a gente tem que ter... E as marcas também, por exemplo, eu sou um pouco alto, né? Se eu tiver uma maca muito baixa, né, as condições de puntura ficam comprometidas, né? Então porque daí tu vai ter que, por exemplo, a pessoa está ali contra a parede, tu tem que ir lá no outro lado, né, fazer a puntura. Então o que te segura ali na puntura é a lombar, né? Então tu tem que conseguir fazer um movimento que não exija tanto, né? Então, cada um vai pegar o seu jeito, saber que vai ter a altura específica da sua maca, né? E assim, quantas vezes assim a pessoa está acamada, né? Aí tu vai lá na cama dela, né? Bota o joelho na cama de casal, ela está no meio lá que não se move, tu vai botar o joelho no colchão, né? Muitas vezes vai ser assim, né?
eu penso que muitos de vocês que ainda não tem marca, essas coisas, quando vão fazer as punturas de vocês, já estão fazendo aonde dá, assim, né? Então, assim, às vezes na cama, enfim, né? No sofá. Sofá já, né? Muito comum. Assim, tá? Eu comprei a maca até hoje e não consegui usar. Olha só. Tá fechado. Tá No fechado. sofá, na cama, no banquinho, em tudo que é lugar. Menos na maca. Cuida quando tu for abrir ela com as aranhas, viu? Porque as aranhas gostam do interior das máquinas. E aqui, então, na sequência 3 de Tumai, né? Vocês lembram que a gente localiza em geral o 4 de Tumai, aqui né, que é o Ming Men, né, a última costela, vai lá no centro. E o 3 é um pouquinho abaixo do 4 de Tumai, na vértebra seguinte ali, se não me engano. Yao Yangguan, barreira do Yang. Elimina o vento. Na sequência, o 23 de bexiga, então, Shen Shu, vocês vão ver, Shen Shu é essencial, assim, né? Porque ele vai eliminar o frio dos rins, né? Então, ali a gente vai fazer moxa nele, né? Shen Shu a gente vai usar ele, assim, para situações de medo, vai usar para situações lombares, vai usar para restabelecimento geral da energia da pessoa. Shen Shu ele é transportar para oferecer ao rim, né? É a tradução dele, aos rins, né? Juca, uma pergunta que não sei, acho que não tem nada a ver, mas pode ser que tenha. O 3 de Tumai, ele também serve para zumbido no ouvido? Eu nunca usei ele para essa. Agora, ele poderia, talvez ele tenha essa indicação. Dá uma olhada no livro do Paulo, mas eu nunca usei ele. Porque o Paulo ali, eu acho que ele elencou todas as publicações que tem, e aí ele bota muitas indicações ali, né, para os questionadores. Aí, se puder dar uma olhadinha lá e nos dar um retorno. Mas ali é importante a gente lembrar que está bem na região ali além de ser Tumai, que tem essa relação com os rins, está bem na região ali da lombar, né? Então, essa intenção ali de trabalhar localmente, né? E por que essa questão do vento, né? Porque, embora o vento ele esteja dentro do reino da madeira, né? O fato é que o vento se comunica com todos os reinos. Né? Então, tanto que a gente diz um ataque de vento frio. Os antigos diziam, olha, levou um ataque de vento e ficou com dor nas cadeiras, né? Então ele já tinha essa noção do vento que move as demais energias celestes que estão no nosso corpo. Então aqui é para que evite que ele comece a migrar, né? Se ele migra, nós vamos ter situações aqui, vai começar a afetar outras partes do corpo. O último, Wei Shang. Wei Shang. Nosso famoso 40 de bexigas, né? Ele também é um ponto mestre da lombar. E ele regula, então, o Taiyang. Esse canal unitário, né? Bexiga e intestino delgado. E aqui se sugere uma sangria. Uma sangriazinha leve. Aqui, em geral, eu uso puntura. Essa é uma sugestão que tem até das minhas anotações ainda dos professores, né?
Mas eu tenho feito puntura, é uma região muito sensível ali, né? De tu fazer uma incisão e ficar retirando sangue, né? Então eu tenho usado puntura em tonificação. Assim, tonifico até a pessoa relatar um choquezinho, né? Que pode ser local, que pode se dirigir até a parte aqui da região glútea e às vezes se dirige para o pé. E é imediato o alívio, né? Impressionante. É imediato, a pessoa tá urrando de dor, assim, tá. E punturou, já relata o choque, o calor e já acalma. Ele, às vezes, não vai solucionar ali definitivamente, mas ele tira a pessoa ao se movimentar, ela ainda vai sentir essa parte de lombar, ela é bem delicada, né? Mas ela depois, ao longo dos dias, ela vai relatar uma melhora. Então, às vezes, ela só tira a dor deitado, né? Depois, em movimento, ela diz, movimentando ainda volta um pouco, porque, de fato, os processos de reestabelecimento, né? Eles demoram um pouco, né? A gente, tá certo que a acupuntura faz coisas incríveis, assim, né? Mas a gente precisa alertar as pessoas que têm um tempo, assim. E o fato delas continuarem. Porque muitas vezes o que vai acontecer é que ela deu uma melhoradinha e ela volta a fazer tudo de novo. Eu sempre dou o exemplo do motorista do caminhão da loja de construção, né? E ele volta para carregar saco de cimento de 50 quilos e fazendo da mesma forma. Então, às vezes, aquilo não vai dar um retorno, né? Embora esse caso, ele com 2 sessões, ele volta a fazer e agora não apareceu mais, só está trazendo a esposa dele aqui. Ele faceiro, assim, né? Não mostra mais aquele jeito. Então, tem alguns casos, assim, que as pessoas melhoram mesmo, sabe? Então, cada ser é um ser, assim. Depois, o segundo item. Então, o primeiro item era frio e umidade. Aqui eu tinha que fazer uns parágrafos mais bonitos, assim, umas divisão, né? Eu não consegui fazer assim. Então, eu vou relembrar vocês que lá em cima dizia afecções mais frequentes, nós estamos nas dores lombares. E nas dores lombares nós temos 3 itens, né? Frio, umidade, deficiência dos rins e transtornos musculares. Então, agora a gente vai ver o segundo item. Primeiro, frio, umidade. E aqui, transtornos musculares também da região lombar. Qual é a característica deles, né? Então, eles pioram quando a pessoa está cansada. Uma dor localizada com rigidez no movimento, que acaba gerando, então, transtornos de sangue e energia. Por que gera esses transtornos de sangue e energia? Naturalmente, se tu tem alguma região do teu corpo, um bloqueio de músculos, de tendões, esse bloqueio vai gerar transtornos mais gerais na circulação do sangue e do ti. Então, e essa ideia de piora com cansaço, né? Então, a pessoa, ao final de um período de trabalho, ao final de um período de uma atividade física, ela vai sentir muito mais dores. E ela vai nos dizer localizadamente onde fica, né? Diz, olha, bem aqui. Vocês vão ver pessoas que vão dizer assim, é do lado esquerdo ou direito, dói tudo. É do lado esquerdo, bem no meio, tudo é lombalgia. A outra vai dizer, não, é exatamente nesse ponto aqui. E por acaso ela vai nos mostrar lá já o primeiro ressonador lá. Em geral vai ser ali um ressonador de bexiga, vai ser um ressonador no canal de bexiga, mas enfim, em geral vai ser chu de dorsal de bexiga, chu dorsal de intestino grosso, chu dorsal de rins. Né? Ela vai estar, porque ali tem uma região de musculatura que ela
é como se ela tivesse uma contratura da musculatura ali. Ao toque, vocês vão perceber assim, que quando é de um lado e o outro não, vocês vão ver que um lado, o dedo, ele toca normalmente, tu sente que ali não tem nada, no outro tu vai ver assim um embolamento, né, da musculatura. Né? Então aquilo ali é bem essa característica Então, eu também, com o tempo, quando a gente puder se encontrar, daí eu vou ensinar essas manipulações, assim, que é mais comuns que a gente vai fazer, né? Tirar a contratura, aliviar a compressão das vértebras ali na região lombar. Né? São coisas que a gente, mesmo não estando dentro da nossa alçada, né? Mas a gente vai querer que a pessoa saia melhor dali, né? Então, a gente pode fazer ali umas breves manipulações que a gente vai ajudar muito assim a descomprimir as vértebras, relaxar os músculos ali da região. Isso vai ajudar mais rapidamente a pessoa a melhorar. Então é sugerido aqui o 17 de bexiga, Geshu. O Geshu, ele é transportar para oferecer ao diafragma, né? O Geshu é um dos ressonadores quando se trata de transtorno de sangue, de energia, um dos mais importantes, assim, né? Então ele fica nesse canal aqui, né? No primeiro 1,5 lateral a coluna vertebral. Aqui daí a gente tem que ver a localização certinha. Eu sempre dou uma olhada para a contagem das vértebras aqui. Eu sei que sempre fica olho a ponta da escápula. Eu vejo que ele está na linha, quando acaba ali a escápula, aquela pontinha ali, ele está na mesma linha. O 17. Esse é o meu, daí eu conto para cima e para baixo, né? Eu me baseei por esse, para muitos outros. Depois nós temos o 18, transportar para oferecer ao fígado, Gan Shu, com a intenção de regular o sangue. Então, olha só, nós estamos começando regulando as coisas que o transtorno muscular causou, para depois, então, a gente atuar sobre o 23 de bexiga, o Shinshu, com moxa, eliminando o frio. Então, aqui a gente estava falando de transtorno muscular e daqui a pouco nós estamos falando em eliminar o frio, né? Porque essa é a natureza da energia do reino da água, né? Então, ela tende, né, a atrair mais da sua energia e o excesso dessa energia do frio, ele vai estar presente ali nesse transtorno. Aqui, é claro que a gente está fazendo uma caracterização muito limitada, assim, né? Ampla, e ao mesmo tempo, quando ela é ampla, ela fica limitada. Mas eu utilizaria aqui alguns outros ressonadores na parte muscular. Eu utilizaria, esse é um dos pontos que eu vi que tem um mestre dos músculos e tendões, que é o 34 de VB. Ele chega ali localmente, né? E tem o mestre do quadril, que é o 40 de bexiga. Então, esses dois ressonadores também poderiam ser utilizados aqui. Mas é que aqui, claro, né, foi tentado fazer uma caracterização bem local, assim, né? Mas eu atuaria, até porque o 34 de VB ele vai ajudar nesse movimento do sangue, porque ele é um canal que está no reino da madeira. Né? Além de ser o grande acoplado do fígado. Né? O 34 de VB, que nós vamos olhar daqui a pouquinho, né? Esse é um ressonador também muito significativo, né? Em vários tratamentos. Ele vai dar um retorno rápido. Né?
ele também tem essa eficácia assim de aliviar significativamente aquela situação que a pessoa estava, né? E por último aqui então eram 3 itens, né? Transtornos musculares, deficiência dos rins e frio, umidade. Então esse terceiro aspecto aqui vai se referir então à deficiência da energia do rim. Então, olha só, a energia a gente sabe que, a não ser que seja por uma situação muito significativa, um choque, um trauma muito significativo, a nossa energia dos rins ela não se esvai do dia para a noite. Então, a gente não começa com... Aqui tenta se descrever isso, né? A dor aparece lenta, né? Então, a pessoa não tem aquilo imediatamente, né? Mas de forma profunda e persistente. Uma dor bem na região lombar e vai gerar cansaço, né? E frio nas extremidades. Então, tu tem uma deficiência da energia dos rins, né? Embora tu tenha aí situações de escape de yang, esse yang não chega nas extremidades, porque ele é um yang fraco. Então, nós vamos ter as extremidades frias. Então, olha só essa caracterização. Antes nós tínhamos lá um transtorno muscular, né? Então, assim, esse transtorno pode, em geral, eu dei um exemplo, né? Por trabalho, por atividade que a pessoa realiza e aquilo gera aquele transtorno. Por uma exposição a um frio intenso, sem o devido agasalho. E aqui nós temos já uma situação mais da energia essencial do yin, do rim, né? Que ele está deficiente, que ele começa a ter uma perda significativa. Então a gente vai aqui trabalhar com o Ming Men. O Ming Men ali não tem a descrição, mas o Ming Men nós vamos estar estancando aquela deficiência do yin do rim. Então, e por outro lado, nós vamos estar usando os 52, o Zixi, para tonificar o yang do rim. Então, a gente equilibra o yin com o Ming Men e tonifica o yang, né, para que esse yang fique um yang, um verdadeiro yang, né, um yang que cumpra com a sua função da melhor maneira possível. E por outro lado, a tonificação do próprio rim, da energia do próprio rim, através do ressonador Vó, né? Aqui o ressonador 3 de rim, Vó do reino da água, Vó do rim, ponto 1. Porque à medida em que a gente usou aqui o Ming Men e usou o 52, essa avó ela vai regular esse neto, né? Então, sempre que a gente pode pensar assim, mas não seria melhor talvez um 7 de rim, que seria a mãe, tonificar, né? Mas aqui a gente já teve uma tonificação, né? Então, a gente vai estar trabalhando com a regulação. Embora ali se diga tonificação do rim, que vai tonificar ele à medida em que equilibra a sua própria energia. O 3 é fonte também, né? É. O ponto fonte. Então, está trabalhando com a energia Yuan. Yuan, perfeito. Então, com isso, a gente termina essa primeira parte da lombar. Assim. Eu diria para vocês que eu acho que as minhas contas já passaram de 100%, né? Eu vou dizendo, tantos por cento vem por tal motivo, tantos por cento talvez possa ter passado, e daqui a pouco alguém revisa os vídeos e diga, já está em 150%.
Mas, assim, metade das pessoas se queixam, né? Junto com outras queixas, se queixam da região lombar. É muito incrível, assim, né? Principalmente as pessoas que estão acima do peso. As que estão acima do peso, a chance é gigante, assim, é muito raro alguém que está acima do peso que não se queixa de dores lombares. Aqui, principalmente antes de eu passar para ombro, né? Eu utilizo muito, junto com o 23 de bexiga, com o 28 de bexiga, eu utilizo muito o ressonador extra da lombar. Eu não estou com o nome dele aqui, mas a gente vai olhar lá nos ressonadores extra, ele está entre o 23 e o 28, só que a 3 cumes lateral. Em geral, ali é uma região também que as pessoas se queixam muito pontualmente de dor, né, quando elas apontam assim. O que mais que eu tenho utilizado? Outra coisa é, às vezes, quando a gente... é importante perguntar qual a dificuldade que a pessoa tem na lombar, né? Então, às vezes, claro que aqui a gente está trabalhando com a ideia reumática, com a ideia das artrites, enfim, né? Que a gente está numa abordagem mais específica, né? Mas como a gente talvez não trate especificamente lombar em outro momento, né? É importante que, eventualmente, a dificuldade de movimento que a pessoa tem é uma dificuldade giratória sobre o seu eixo, né? Então, ali a gente pode, um ressonador que dá uma resposta muito boa é o ressonador que abre, né, o canal de Taimou, né, que é o 41 de VB. Então, e é incrível também o alívio que é sentido no momento da puntura, né? Eu sei que esse ressonador muitos estão com dificuldade, a gente vai treinar ele, né? Ele tem que, assim, tentando dar uma dica rápida, né? A gente precisa apertar bem o dedo antes para ver aonde que é, porque ali aquelas as articulações ali tarsianas, né? Elas do metatarso, elas às vezes enganam e as pessoas têm os pés mais gordinhos, a gente se engana, pé mais magrinho, se engana. Então a gente precisa apalpar bem para localizar o ressonador ali. E ele, assim, ao apalpar, nós vamos ver que o dedo penetra facilmente. Então, se eu apalpei e está em cima das articulações ali, não é o local. Não adianta eu tentar ir com a agulha que vai... Então, eu vou ter que ir até o momento em que eu apalpe e percebo que o dedo desce. E a puntura é um pouquinho inclinada, porque ali a articulação ela é um pouco inclinada, então, para dentro. Por isso que se diz que a puntura correta ela vai em direção ao um de rim que fica lá no meio do pé. Então ela é um pouquinho inclinada, daí ela penetra bem assim a agulha. Então, às vezes, tendo esse relato, a gente pode usar esse ressonador. Se a dificuldade da pessoa é de se agachar para frente... Juca, antes de tu seguir, tu pode repetir para mim ali, antes de tu citar o 41 de VB, tu falou do 23 de bexiga? Uhum. Que tu costumava usar. Aí tu disse que no 41 de VB, ele abre o canal de Taimou, canal da cintura. Taimou. Tá. Era isso. Obrigada. Eu também queria falar que o ponto extra que tu disse... Vou procurar aqui. Seria o Yan. Eu acho que é. Eu não me lembro o nome dele. É em cima da crista ilíaca. Deixa que eu já vejo aqui, já te digo com... E é para lombalgia. Yao Tong Shui.
Iau. Não é. Desculpa. Deixa eu botar meu óculos aqui, porque senão... A que ponto chegamos, né? Eu não entendi onde entra esse ponto extra. Ele tá citado ali no texto? Não. Ele é um ponto extra para a lombalgia. Tá. Ele é o Xia-Zi Shi. 3 com lateral a coluna entre a terceira e quarta vértebra. Eu estou dando esse nome, não estou dando um número, porque ele é extra, né? Então é Xia, X-I-A, Z-H-I e S-H-I. Vocês viram por que eu não sabia o nome, né? Nomezinho difícil. Mas agora a Marjorie vai anotar para nós lá. Hein? Vai ser publicado, nós agora não vamos esquecer mais. Pode colocar a tradução também. Ai, Mara, eu vou ter que pegar um livro de novo. Qual é a página do livro do Paulo que tá? Não, eu estou vendo o meu aqui, que é onde eu me acho. No do Paulo eu não achei. Ele diz assim, Zishi debaixo. É a tradução. Lombalgia e problemas de rim. Não te ajudei, né, Mara? Zishi de baixo. Tomara que o Celso não veja esse encontro, senão já estou vendo o que vai acontecer, né? Mas eu vou descobrir debaixo do quê? Deve ter o do alto. Mas tem um outro ponto extra aqui para lombar no Paulo, né? Que é o tal do Yang, lombalgia, menstruação, que diz que é aquele que parece que é naqueles olhos ali da lombar. Ele também. Urinas frequentes, lombalgia, doenças ginecológicas. Yang também tem aqui. Mas tem outros, né? Depois tem o Shikizui-Xia, também serve para lombalgia. Depois tem o Yaoi, também para lombalgia. Eles ficam todos ali naquela região, né? Mas o que eu tenho mais usado é o Xia-Zi-Shi. Serve para lombalgia e problemas de rim. Na verdade, assim, não é... Isso eu faço há 12 anos. Eu via direto na consulta popular. E então é uma coisa que, quando eu tenho que pensar sobre por que eu faço isso, né? Na verdade, daí eu tenho que gerar uma teoria. Mas, na verdade, era o que eu via, assim. As agulhas ficam, em geral, acupuntura, né, da lombar, assim, o tratamento mais comum é Ming Men, na sequência Shen Shu, aí localiza o 28, que é a 3 cuns abaixo do 23, e aí tu vai lateralmente, então fica assim um traço em cima, outro aqui e outro aqui. Aí tu faz, são 3, 7 agulhas, né? Tu faz a moxa nessas agulhas, então faz no sentido horário, a mochinha, em todos esses ressonadores. É um tratamento que, em geral, assim, a lombalgia, ele dá um retorno, né, bem significativo, assim. Anotou isso, Marjorie?
Tô tentando, na verdade eu botei Mingneng Tenchu, localizo 28, que é 3 com abaixo do 23, faz mocha nessas agulhas, mas parecia ter mais agulhas. São 7, né? E esse ressonador extra, né? Ah, Então, bota. eu quero fazer um parênteses, como a Marjorie anota, vocês notam que eu vou abrindo parênteses, assim, né? Então, a gente estava numa questão mais específica, e eu vou... Porque de repente não vai ter chance da gente falar de novo sobre essa... Então, eu estou dando mais ou menos assim, pela experiência, né? Usar esses ressonadores ali, quando é ali, local, assim, principalmente relacionado ao transtorno muscular, é muito eficaz, assim, né? Vocês vão saber disso porque a pessoa vai dar um retorno para vocês, né? Próxima vez que ela volta, ela diz, nossa, melhorei 70%, 80%, mas ainda tem um desconfortozinho. Então... Uhum. Esse extra que você está dizendo, eu não peguei muito. Aonde que é a localização dele? Não ficou muito clara para mim. Tem que anotar e depois tu vai ter que procurar, porque eu não vou conseguir te mostrar aqui, né? Mesmo que eu te mostrar aqui, não vai adiantar. Eu estava vendo aqui. Fica próximo ao da bexiga, então. Deixa eu te contar. Não, mas eu vou te dar bem certinho a localização dele, para te procurar. Tá. Eu olho aqui no livro. Ele fica 3 cuns lateral da coluna, entre a terceira e a quarta vértebra lombar, abaixo do ressonador 52 de bexiga. Ah, tá abaixo. Tá. Obrigada. De nada. É porque se a pessoa não tem o livro, precisa dessa instrução, né? Que senão, como é que vai fazer? Mas com o tempo, vocês localizaram 23, o resto todo já, ou 4 de Tumai, vai ser meio que vocês vão ter uma fotografia na mente, sabe? E aí vocês vão apalpar e vão ver onde eles estão, assim, com clareza, e já vão ter a segurança de colocar. No início, a gente vai ter que olhar o livro, vai ter que, né, fazer várias... mas eu disse para vocês, tem culturas que antes da pessoa chegar, eu sei que eu vou precisar fazer uma determinada cultura que eu realmente estou em dúvida. Eu não me lembro exatamente. Então, eu vou lá, consulto, não tem problema nenhum, né? Para isso que tem direto ao ponto. Né, eu usava um que a Andrea, não sei se um dia ela vai me devolver, né? o livro aquele para mim era essencial na consulta, assim. E isso que eu fiquei 1 ano e meio na consulta popular e às vezes eu via o professor botar, eu ia procurar. Porque ele não podia ficar ali dizendo para os alunos ali do lado, esse é o Shen Shu, esse, né? Claro que ele lembrava, né? Que é importante a gente lembrar o nome do ressonador na hora que está ponturando. Mas ele era tanta gente, eram 10 marcas, que não tinha tempo de tu voltar lá para a salinha e aí tu perguntar, e aquele primeiro paciente, né? Tu tinha que anotar, depois tu conferia nas fichas, assim, né? Mas não dava tempo, mas terminava a consulta, aquilo era 100 pessoas por sexta-feira, então era tudo muito corrido, então tu tinha que estar com o livrinho o tempo inteiro ali e fazendo colinha e tudo, né? Então é assim que a gente lembra, né? Tem pessoas que têm uma habilidade de decorar e aquilo ficar tudo na cabeça, assim, certinho. Mas o fato é que só o tempo a gente vai tendo segurança, assim, da localização e tudo. E mesmo assim vão ter situações novas e que a gente vai precisar consultar. Eu estava falando, por último, assim, que já está quase no nosso horário, né? Então, tem as lombalgias ali, que a pessoa tem dificuldade de se debruçar para frente, né? Então, essa lombalgia, a gente vai caracterizar, ela tem uma característica de Tumai, né? Então, nós podemos usar o ressonador que abre o canal de Tumai.
também funciona bem. 3 de ID. E se a dificuldade da pessoa é de ir para trás, ela diz que ela está inclinada, ó, e ela não consegue ir para trás, porque a lombar dói muito, nós temos ali, então, Rei-Mai. Né? Então, nós vamos lembrar que existe um ressonador 7 de pulmão, que abre Rei-Mai, que também vai funcionar para lombalgias com essa característica. Mas, ô Juca, agora não entendi. Vem para frente é Tumai, mas vem para frente não é Rei-Mai? Ele tem dificuldade de vir para frente. Não consegue dobrar para... E aí tu pensa que ele está mexendo o canal de Tumai. Isso. E aqui eu não consigo ir para trás, daí eu estou com a limitação de Rei-Mai. Tá, entendi. Juca, se puder repetir o tratamento com as 7 agulhas, só para ver se eu anotei certo. Ó, viu? Já surgiu uma denominação, tratamento das 7 agulhas. Tá, mas aí, assim, nesse tratamento das 7, né, que é aquele ressonador extra, o 23 de bexiga e o 28 de... O ressonador extra que a gente leu aqui, que viu a localização dele. Aqueles, então, são 2, né? Porque é bilateral. O 23 é bilateral, o 28 é bilateral. Só temos um que é o 4 de Tumai, Ming-Men, que é... Então, ficam 7 agulhas. Mas, nesses casos, a pessoa já está deitada de bruço, facílimo de fazer a puntura do 40 de bexiga. Ainda o mestre da dor, o 60 de bexiga. Então, muitas vezes eu uso essa associação. Mas falou do 60 de bexiga ali. A transfixação 60 com 3 de rim. Uhum. Pode ser? Ou ele Pode. Já... Não, pode. Do 60 para o 3 ou do 3 para o 60? 60 para o 3. A primazia é o 60 aí. Pela sua função, né? Uhum. Ele é um ressonador fogo, né? Da água. Será que eu estou certo? E por que pegar o 3 de bexiga? Agora não entendi. Não, o Alfredo pediu se podia. Sim, mas 3 de podia... rim. Não, 3 de rim. 3 desculpa, 3 de rim. 3 de rim com 60 de bexiga. Então, um do Mas- lado, um do ladinho do outro. Mas Mesma, para que, na Alfredo? mesma linha. Sim, Para lombalgia, também? Ah, sim, a gente está utilizando o 3 ali, né? sim, sim. E aí o Juca comentou do 60. Então, um é parte externa, outro na parte interna. Sim. Então, tu transfixa ele. Mas vai pelo 60. Vai pelo 60. Isso. Eles são, o que separa um do outro ali são... o 60 de bexiga realmente ele é o ressonador fogo, né? Da água. Ele é mestre da dor daí. Mestre da dor. E esse mestre da dor seria qualquer dor? Dor de dente? Aí a gente vai sempre imaginar assim, né? Que vai lembrar do trajeto do canal, sim, mas vai lembrar que ele tem essa função mais geral. Mas aí, se é uma dor de dente, a gente vai mais localmente, utiliza o Regu 4 de G, que rege toda essa região, utiliza a puntura do 4 do estômago, e no final ainda pode usar o 60. Uhum. Quadro geral de dor, 60 é 60. Na minha mãe nunca funcionou. Talvez eu punturei errado, mas quando o Juca deu a dica do 11 de bexiga para dor dos ossos, foi sensacional. Vocês notam que com o tempo a gente vai refinando, né? A gente vai refinando, inclusive, o próprio diagnóstico, assim, né? Então, isso nos permite que a gente seja mais pontual, assim, né?
regule geral, sangue e energia, mas para as dores, assim, a gente consiga atuar mais pontualmente, né? Eu lembro de dor de dente, assim, eu me lembro, já contei para vocês, né? Mas com o tempo a gente se dá o direito de contar mais de uma vez, né? Tava ali no Castelinho uma menina com um inchaço generalizado aqui, né? Inchado e dor, assim, com 11, 12 anos. E, assim, triste, né? Triste aquela dor. Sem grana para dentista, sem... A Patrícia não ia atender lá naquele dia. A Patrícia atende na unidade móvel ali, né? Mas é uma unidade que vem uma vez por semana, né? E então aí eu pedi para a Dionísia uma agulha de costura, uma agulha de 3 cuns, assim, mais ou menos. Esquentei a ponta, né? E fiz aquele furinho ali e sangrei, né? No 1 de IG, né? E foi assim, o pessoal achava que eu tinha feito um milagre ali, né? Ninguém entendia se a pessoa estava com dor de dente, como é que fazia um furinho no dedo, né? E a menina ficou muito feliz, né? Passou a dor de dente, daí depois ela pôde esperar a chegada da unidade de saúde, né? Na semana para ir lá ver a cárie do dente dela, né? Mas era uma situação. Então tem umas coisas que a gente que elas resolvem, né? Dor de garganta, um de G também, né? Então, essa é a parte mais simples, assim, da nossa atividade. Então, Juca, a última pergunta do dia. Tu podia fotografar as lancetas que tu comprou na Panvel? Porque eu cheguei lá, tinha uns 10 tipos. Aí eu não comprei nenhum. Então, eu vou falar baixinho, tá? Mas eu pedi para... Terminou as minhas lancetas, daí eu pedi para a Paula e ela foi lá, também trouxe uma que não dá na minha canetinha. Eu vou ter que ir lá para ver. Ela tem que ser quadradinha a estrutura dela, tá? Eu não sei se eu tenho alguma usada, mas as usadas a gente descarta, na verdade, então não tem. Sim. Mas é a mais antiguinha, é uma quadradinha. Tem que ver, tu tem que levar a tua caneta. Mas eu não tenho nem caneta. Eu nunca usei esse negócio. Aí eu tava tentando comprar, né, a canetinha mais baratinha, mas aí fiquei na dúvida, um monte de... Eu vou ter que ir lá, porque ela me disse exatamente esse problema. Cara, ela foi na São João, que imaginava que a São João podia ter, né? E eu tava com o Miguel e tudo. Então veio uma que não encaixa. Eu vou ter que fazer a sangria com precisão, assim, se eu não for logo comprar, né? Vou contar a minha experiência. Eu comprei na farmácia aquelas para ter glicose, sabe? Isso. Uhum. E aí veio esse aqui, ó. É essa aí. Vira. Uhum. Tem uma pontinha, não sei se dá para ver. Dá para ver. Essa aí mesmo. Essa aí mesmo. Tu já tá sabendo encaixar? Oi? Tu já tá sabendo encaixar direitinho? Não, eu botei aqui, porque essa aqui eu usei para mim. Essa semana eu tava com dor de garganta e eu, fiz uma sangria em mim mesmo no 11 de G. Foi tranquilo, assim, ó, já na mesma hora passou. E tu tem a caixinha, Nerli, para fotografar a marca? Fotografa, depois bota no grupo. Vocês viram que a Nerli tirou a pontinha ali, né? Vocês, quando estiverem... essa aí mesmo. Quando vocês estiverem inserindo na caneta a lanceta, não tirem a tampinha antes, tá? Deixa a tampinha, porque aquilo ali é a segurança de que vocês não vão fincar no dedo de vocês. Daí botou, fixou na canetinha, tira a pontinha, daí rosqueia. Aqui, ó. Tu diz bota aqui. Peraí. Isso. Encaixa bem. Não, peraí, eu acho que tem que tirar alguma coisa. Sim, tem que encaixar. A ponta ela sai. Encaixou bem? Não tá encaixando.
Eu vou ter que olhar, porque não estou enxergando aqui. Mas imagine assim, que vai ser necessário primeiro encaixar, para depois retirar a pontinha que está no metal ali. Porque senão é muito comum a pessoa, nessa manobra, se espetar. E aí tu espetou, tu perdeu a lanceta, porque tu não vai usar aquela lanceta em outra pessoa, né? A não ser que seja em si mesmo. Né? Então, e depois que terminou, vocês peguem, vai ter aquela pontinha redonda, né? Que foi tirado. Aí a gente finca a lancetinha naquela caixinha que ajuda no descarte também, porque daí a ponta não fica... eu tirei, na caneta eu não me acertei, mas eu tirei na mão aqui mesmo. Eu tenho uma pergunta, Juca. Aonde que tu descarta as tuas agulhas? O seu João Elias, meu sogro, ele descarta pela clínica, né? Então vem aqui uma embalagem. Tá, eu tenho Descarpax. E aí quando enche, eu entrego para ele. Aí ele leva para a clínica. Mas parece que não sei onde botar. Uma dica, Silvana. A Panvel, parece que a Panvel pega essa caixa. Parece, não tenho certeza, mas vou até me informar. Tem aquela de 7 litros, sabe? Lá na consulta. De saúde tem recolhem. Também. É que depende do volume, os postos de saúde também. Ah, que bom. A Patrícia ali disse não? Gente, eu acho que não. Porque esse lixo aí, ele é pesado, a prefeitura paga, né? Eu acho que não. Vou me informar. Não sei se é liberado, assim. Não. Eu acho, Pati, tem uma coisa. Para os pacientes que são diabéticos, eles mandam colocar em garrafinhas PET e entrega na farmácia do posto. Tá. Agora eu não sei. Que são, né? Que são atendidos ali. Aí eu não sei como é que seria, mas eu acho que o ideal é que não seja uma embalagem grande. Eu acho que se for uma embalagem pequena, ou se botar em garrafa PET e entregar lá no posto. É uma dúvida isso aí, que perguntar. Tem que pensar nisso, de descarte. Mas aí dá para a gente, dependendo se tiver muita gente fazendo, a gente fazer um contratinho também, né, com a empresa de descarte. O João Elias me diz que não muda muito o valor que ele paga lá, o fato de eu passar as agulhas para ele. Aí, quando reúne naquela, eu tenho um menorzinho na consulta, daí quando reúne naquela grande de 7 litros, né? Uma vez eu não tinha essas menores, daí eu botava em garrafa também. Mas aí, depois que vem a embalagem grande, tu tira e bota tudo dentro da embalagem ali. Tá, mas sabe o que é? Eu acho que no posto não tem grande problema se entregar alguma embalagem pequena, porque a questão da pesagem que eles fazem é porque as empresas colocavam quantidades astronômicas, entendeu? Para cobrar muito mais. Não é por causa da quantidade dos pacientes. É por causa dessa situação que as empresas mesmo roubavam, né? Tá bom, gente. Deixa eu levantar uma questão. Sábado, segunda vai ser feriado, né? Aí eu estava pensando a gente pular sábado, né? O que vocês acham? Daí voltar na terça. Por quê? Porque vai ter um feriado ali, então eu estou pensando que de repente vai ter gente que vai fazer coisas, que vai precisar viajar, visitar os seus. Pode ser? Aí a gente volta na terça. A gente continua aqui e já entra em outros temas também. Pode ser. Pode ser.
Eu vou precisar sair meio rapidinho aqui, que eu tenho uma ligação.